Chegamos ao final de mais um ano. Faremos uma rápida retrospectiva de 22 e principais metas e desafios que se apresentam nesse momento para 23. Janeiro de 22. Presidente da República proíbe que micro, pequenas empresas e empresas do MEI possam fazer um reparcelamento tributário. Tivemos que trabalhar para a derrubada do veto. Janeiro de 22, pesquisa Datafolha informa que 16 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais conhecem o SIMP, com 94% de aprovação. Fevereiro, estratégias montadas para a derrubada do veto. Trabalho com os parlamentares que, mesmo em recesso, que se posicionassem para permitir que a micro e a pequena empresa e o MEI pudessem ter o mesmo tratamento que era oferecido a outras empresas, ou seja, o parcelamento. Resultado disso, votação ocorreu no ano passado e nesse ano de 22 e tivemos apenas 13 votos contrários. Todo o Congresso Nacional, deputados, senadores e o próprio Executivo se posicionou pela derrubada do veto. Esta é a importância e o peso da micro e pequena empresa. Mas, nessa pesquisa de janeiro, desafios ocorreram fortemente aqui dentro do SIMP. Porque a hora que 16 milhões de pessoas acreditam no SIMP e aprovam em 94%, isto significa que nós temos que fazer cada vez mais. E fizemos. Fizemos sim. Fizemos o envolvimento do SIMP nas grandes questões nacionais, nos grandes debates estaduais e nacionais. Mas para isso nós temos apenas uma pesquisa Datafolha, que era o estado de São Paulo, desde 2013. E pela primeira vez na história desse país, em junho deste ano, chegou a primeira pesquisa nacional específica para micro e pequena indústria de todo o território nacional, feito pela Datafolha. Mas isso trouxe também uma nova visão de que a mesma pergunta tem até 26 pontos de diferença entre uma macro-região e outra, o que faz com que novas políticas sejam necessárias para o atendimento do Brasil. E o que é que nós fizemos? Com essa pesquisa, nós introduzimos e lançamos o Hub SIMP. O que é isso? Vocês conhecem alguma empresa que não tem problema? Vocês conhecem alguém que não tem um problema, que não sabe como solucioná-lo, ou não sabe sequer onde ir procurar? Esta é a finalidade do Hub, onde você tem uma lista de problemas, uma lista de profissionais que podem resolver o seu problema de uma forma profissional. Nós colocamos alguns serviços exclusivos para contadores, contabilistas e para advogados, específico para facilitar a vida, dar agilidade, para que você seja o grande beneficiário através de trabalhos profissionais do seu advogado e do seu contador de uma forma muito mais ágil. Em 2022, através do convênio com a Prefeitura de São Paulo, o Governo de São Paulo e com a JUSESP, nós conseguimos atingir a meta de fazer um registro de abertura de uma empresa em 3 horas, aberto para você, para facilitar a sua vida. Você quer empreender, você quer ser empreendedor, conte com os nossos serviços da empresa aberta. Como se isto não bastasse, a grande discussão é: a sociedade brasileira precisa ter aumento de poder aquisitivo. E como é que se faz isso? De 2 formas. Ou se aumenta o salário, ou se reduz despesas. Lançamos, então, de forma gratuita para todos aqueles que têm, direto ou indiretamente, em relação com o SIMP,
o Clube Simples Vantagens. O que é isso? 300 mega-organizações nesse país, dando descontos até 60% nos bens, produtos e serviços que vendem. E custa quanto para você? Zero. E esta é a forma que nós temos de dizer obrigado por acreditar no Simples, obrigado pelos 94%. Se nós formos adiante, a pergunta é, bem, e o meio ambiente? É importante? ESG é importante? A maioria das pequenas empresas não sabe o que é ESG. Mas se você perguntar para ela, é importante que a sua empresa produza de uma forma ambientalmente correta? Mais de 90% dizem sim em todo o território nacional. Se você perguntar para ela, é importante a atividade socioeconômica da sua empresa? Mais de 90% dizem sim. E aí ficou faltando a grande questão da governança, da administração da empresa. E aí nós lançamos também um portal de ensino à distância e demos ao governo federal 25 mil cursos gratuitos de iniciação ao empreendedorismo. E abrimos para a sociedade como um todo, para quem quiser utilizar, os cursos da Capta. Mais de 4.800 cursos diferentes, desde cursos gratuitos até mestrado, até doutorado. Bem, vários outros desafios se apresentam, várias outras iniciativas. O nosso programa de televisão cada vez mais crescendo. O trabalho na mídia social cada vez mais crescendo. O trabalho junto à defesa incondicional da democracia. A luta pela democracia nos honrou com este diploma, dado pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, pela defesa da democracia, da atividade social, etc., que tivemos a honra de receber nesse ano. Fomos homenageados a nível internacional, está aqui o diploma. Nós tivemos a felicidade e a alegria, além do reconhecimento nacional de 16 milhões de pessoas. Tivemos também reconhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, o diploma internacional, mas o maior prêmio, o maior de todos, 52 países do mundo hoje acompanham o Simples. E a nosso maior agradecimento a todos é o seu reconhecimento ao trabalho de toda uma equipe do Simples na defesa incondicional dos pequenos negócios do Brasil. Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br 2023, como será? Será um ano onde o mundo diz que teremos uma recessão global, ou um risco de recessão global causado pela inflação. E o que é que o Simples está fazendo em relação a isso? Cada vez mais voltado para a solução de problemas da micro e pequena empresa, do mercado interno, especificamente micro e pequena indústria do país inteiro. Você pode utilizar todo e qualquer serviço, mas se nós formos adiante, quais são as ameaças e desafios internas do nosso país? A primeira delas chama-se reforma tributária. Tristemente, assistimos a um acordo que foi feito no Congresso Nacional não ser cumprido. E qual era esse acordo? O aumento do teto de enquadramento do Simples Nacional. Porque quando você mantém durante vários anos, que é o caso do Simples, o mesmo valor e a inflação vem subindo, você está excluindo do Simples, através de aumento de carga tributária, várias empresas. E você está punindo a eficiência e a produtividade. E, infelizmente, isto, apesar de ter sido acordado, não foi colocado em votação. Grande desafio para este ano é o aumento do teto de enquadramento do Simples? Não só. Existe um claro movimento
de pessoas que querem acabar com o Simples, que querem aumentar a carga tributária, que querem punir aqueles que produzem, aqueles que geram riqueza, que é a maioria do nosso país, as micro e pequenas empresas, não só industriais, todas elas. E nós estaremos muito atentos para que isto não ocorra nos vários projetos de reforma tributária que lá estão. Vocês sabem o que é desglobalização? É o caminho inverso daquilo que foi feito, que era tirar a produção daqui e mandar para outros países. Agora, estão desglobalizando nas maiores potências do mundo, e o Brasil, espero que siga esse caminho também. Por quê? Porque fábricas inteiras ficaram paradas por falta de componentes, por falta de peças. Pessoas não tiveram acesso a remédios porque não se fabricavam remédios. Pessoas não tiveram acesso a máscaras porque não tinha máscara de fabricante no Brasil. Nem sempre o mais barato é mais barato mesmo, porque a conta chega muito mais cara. Geramos desemprego aqui dentro, levamos fábricas para fora. Agora está na hora inversa, de trazer fábricas para cá, de aumentar a produção, de garantir a indústria brasileira, garantir a industrialização do país, reconhecendo a importância de todos os outros segmentos. E não estamos pregando aqui que não haja comércio internacional, mas que haja produção local capaz de garantir as necessidades básicas e impedir que aquilo que nós vivemos recentemente, vivemos até agora, desabastecimento de produtos, impedir que não temos acesso às necessidades individuais, impedir prejuízos financeiros gigantescos de fábricas paradas porque não tem componentes, nas mais variadas áreas. Não depender da boa vontade dos outros e termos autossuficiência na maioria disso. Por isso, é de suma importância o Ministério da Indústria, Comércio, Desenvolvimento e Pequena Empresa que está sendo montado no governo do presidente Lula. E isso, nós temos que esperar agora os desdobramentos e saber o que será feito em cada um deles. Mas reconhecer que no mundo, toda vez que alguém é eleito, se dá historicamente 90 dias para que ele possa sentar na cadeira e estruturar. Esses são apenas alguns desafios que se apresentam neste momento em relação a 2023. E eu quero desejar a todos vocês feliz ano novo, que 2023 possa ser muito melhor do que foi no passado, apesar dos desafios gigantescos, das taxas de juros estratosféricas que não devem cair, apesar de todos os grandes desafios. E aqui vai. Sobrevivemos até agora, tenha certeza, sobreviveremos 23 a caminho de um mundo melhor. Feliz Ano Novo! Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-los se forem 10, 12. Mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. SIMP, 34 anos de união, trabalho e conquistas. O SIMP tem acompanhado a tramitação do projeto de lei complementar 108 de 2021, agora na Câmara dos Deputados, que trata de uma revisão dos limites de faturamento para o MEI, para o Simples Nacional, e ainda traz uma autorização para que o MEI possa contratar até 2 empregados, hoje apenas 1. Apesar de já ter passado pelo Senado, já ter sido passado por todas as comissões dentro da Câmara dos Deputados e estar no plenário desde o início de novembro,
há muitas resistências que não têm permitido ainda a votação e a aprovação desse projeto de lei complementar. Nós temos mantido contato com o deputado Marco Bertaioli, que foi o relator desse projeto de lei e que tem trabalhado assiduamente, com muito afinco, para que seja conduzido ao plenário uma votação e aprovação. Junto com o deputado Marco Bertaioli, vai toda a frente parlamentar do empreendedorismo, da micro e da pequena empresa. Mas ainda assim, há questões que impedem a votação ainda nesse ano de 2022. Portanto, esse projeto de lei deve ser votado em 2023 e aí só se teria feito esses novos limites de faturamento a partir de 2024. É importante colocar que realmente existem resistências ainda ao Simples Nacional, que não é um benefício fiscal. Consta do próprio Estatuto da Micro e da Pequena Empresa se tratar de um regime tributário específico para microempresas e empresas de pequeno porte, o que desde sua origem permitiu um aumento de arrecadação para os governos estaduais, federais e municipais, e inclusive incremento no número de emprego. Permitiu a formalização de muitas empresas, incentivou essa atividade produtiva, que hoje recolhe corretamente seus impostos, contrata de maneira formal os seus trabalhadores e, portanto, nada mais é do que uma mera adequação dos limites de faturamento. Não é benefício fiscal ou então pouco renúncia fiscal. Estamos falando de uma adequação de um valor que está congelado já há muitos anos. Portanto, o Simples vai continuar trabalhando também assiduamente, junto ao Congresso Nacional, acompanhar a tramitação para que esse projeto de lei possa ser votado e aprovado o mais rapidamente possível, permitindo a manutenção das empresas existentes, a formalização e criação de novas empresas e, inclusive, a formalização e contratação de novos trabalhadores com carteira assinada. Cabe ainda destacar que mesmo na reforma tributária que se vem estudando e que se pretende ter em votação no próximo ano, há também forças resistentes ao Simples Nacional e que querem colocar como base ou como pauta dentro da reforma tributária a extinção desse regime tributário fundamental para a formalização de empresas, para assegurar o trabalho formal, para assegurar receita e faturamento, assegurar o pagamento de impostos e, portanto, reservas para o país. Você já parou para pensar quanto vale a sua empresa? Será que a sua empresa pode se colocar à venda no mercado ou você vender a sua parte na organização? Vamos imaginar que no balanço patrimonial da sua empresa, neste exercício 2022 em curso, neste exercício findo em 31 de dezembro de 2022, você tem a situação de um patrimônio líquido de R$1 milhão. O que é o patrimônio líquido? É aquele patrimônio, é aquele recurso, digamos assim, de maneira em síntese, não é? Sintética, de que este patrimônio líquido de R$1 milhão é a diferença entre dois grupos no balanço patrimonial. Imaginemos, R$2 milhões de ativos, bens e direitos, e você tem lá no passivo do balanço patrimonial R$1 milhão a pagar para credores externos. 2 milhões de ativos, menos 1 milhão a pagar a fornecedores, empregados,
a bancos através de empréstimos e financiamentos, 2 milhões, menos 1 milhão a pagar, temos 1 milhão de patrimônio líquido, que é o valor que, em boa tese, está à disposição dos sócios. São 2 sócios, 500 mil reais para cada qual. Cuidado, que nem sempre é assim que se faz a conta para avaliar o preço de uma empresa, o valuation de uma empresa. Veja, existem algumas situações, algumas circunstâncias que poderão fazer aumentar este valor de 1 milhão de patrimônio líquido, aumentar, portanto, para mais o valor de mercado e outros para menos. Vamos dar alguns exemplos rapidamente? Veja, quais são os ativos imobilizados que você tem na sua empresa? Máquinas, equipamentos, veículos. Qual é o valor contábil que está nos balanços destes bens? Estes valores são de mercado? Sim ou não? Se o valor da contabilidade for menor do que os valores de mercado, você deve somar, obviamente, esta diferença para mais ao patrimônio líquido citado anteriormente. De outro lado, vamos imaginar que esta empresa em questão tenha deixado de fazer uma provisão para contingências tributárias ou trabalhistas. Seria um passivo que deixou por algum motivo de ser incorporado no balanço patrimonial da sua empresa e que deverá ser considerado pelo efeito do valuation. Deixou de ser considerado no balanço, deixou de diminuir o patrimônio líquido da sua empresa. Então, perceba, por apenas estas circunstâncias e outras que poderiam ser incluídas aqui, como, por exemplo, ponto, não é? A venda da sua carteira de clientes, patentes, às vezes a marca, será que a marca da sua empresa vale algo mais, um plus em relação ao patrimônio líquido? Existe, portanto, você pode compreender, uma série de circunstâncias que podem fazer com que o valor da empresa seja maior do que o patrimônio líquido, que você poderá verificar, repito, no balanço patrimonial, ou poderá ser também menor do que aquele que está figurado no patrimônio líquido da sua empresa. Este é o efeito de um dos assuntos mais interessantes que existe na área contábil, que é valuation. Vale a pena estudar o assunto. Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp. Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto! Acesso totalmente gratuito e fácil. Você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-lo se forem 10, 12. Mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O Simp foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. Simp, 34 anos de união, trabalho e conquistas.